Olá, seja muito bem-vindo ao curso livre de Teologia Alimento Sólido, módulo Seitas e Heresias. Hoje, especificamente, eu quero falar com você sobre o catolicismo romano. Por que é tão relevante nós falarmos do catolicismo romano? Muitos católicos, a Igreja Católica em geral, ela se enxerga, ela se lê como a igreja mais antiga, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Só que a sua própria história deixa muito claro que ela nasceu mais por questões políticas. Então eu quero falar um pouco a respeito, não tem como nós falarmos do catolicismo sem passarmos um pouco pela história da igreja. Eu quero dar uma pincelada muito superficial para que nós possamos pelo menos ter algum contexto histórico. Então, logo no começo da igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja primitiva, logo após a assunção de Jesus aos céus, a igreja católica, a igreja cristã começa a ser perseguida pelo Império Romano. Na verdade, já era perseguida pelo Império Romano, e o Império Romano intensifica essa perseguição. Porém, ao invés da igreja minguar, a igreja ela se expandia, a igreja crescia. Nessas perseguições, ao invés da igreja diminuir, ela aumentava, ela se multiplicava. Isso é muito fácil de você constatar na palavra, no livro de Atos, no capítulo 8, do versículo 1 até o 4, ali você já vai ter uma ideia do que eu estou te falando biblicamente. Os ataques da igreja, no entanto, eles não eram apenas físicos. Havia também ataques doutrinários, outras crenças, outras maneiras de crer. Pessoas tentavam se infiltrar nas igrejas e implantar essas maneiras de crer que estavam em desacordo com a palavra. Você vê isso também no livro na carta de Paulo aos Colossenses, a famosa heresia de Colossos. Você vê ali uma semente do gnosticismo sendo implantada ali, humanismo, você vê ali os judaizantes ali tentando trazer ainda costumes da lei judaica para dentro do cristianismo e outras várias coisas. Além dessas, havia uma que eu quero destacar aqui, que era a regeneração batismal, que na verdade era o batismo como condição de perdão de pecados e logo de salvação. Isso invalidaria então a salvação pela graça que Efésios 2 nos ensina. Então, olha que como era sério já no começo da igreja, já nos primórdios da igreja, nos primeiros anos da igreja ali, a luta que a igreja passava. No final do segundo para o terceiro século, o Império Romano muda de imperador. Ele sai do imperador Constâncio e vai para as mãos do imperador Constantino. Constantino assume o império. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar esse nome. Em 313, Constantino, percebendo a força que o cristianismo tinha, em virtude dessa perseguição, que não adiantava perseguir, porque se perseguisse, eles aumentavam ainda mais, em virtude disso, percebendo essa força, ele deixa de perseguir os cristãos e ele dá total liberdade de culto para os cristãos, que era uma coisa que eles não tinham na mão do Constâncio. A justificativa para essa atitude tem duas versões. A primeira versão é que, segundo Constantino, ele teve uma visão na qual ele viu uma cruz vermelha, brilhante, com os escritos: com este símbolo vencerás. Ele entende, então, segundo essa abordagem dele, ele entende então que ele deveria unir a força natural do Império Romano com a força espiritual do cristianismo e assim unir o mundo em torno de um governo romano e uma religião cristã. Olha que bonito isso. E a segunda justificativa, e talvez a mais plausível, é que Constantino havia percebido a força que essa união, igreja cristã ou cristianismo e Império Romano, teriam juntas para dominar o mundo num golpe de mestre. Então ele funde essas duas instituições, as duas instituições mais fortes da época, formando então uma igreja-estado, ou a igreja-estado. A igreja católica, então, ela está se formando aí, ela começa a se formar aí. Ele torna a religião católica, a religião cristã, na verdade,
Ele torna a religião cristã a religião do Estado, a religião oficial do Estado. Se converte, teoricamente, ao cristianismo e transforma então o cristianismo na religião oficial do Império. Consegue juntar essas duas forças, essas duas potências juntas no intuito de dominar o mundo conhecido. O próximo passo de Constantino foi sob a justificativa de que a liberdade de culto que ele havia dado trouxe desvios na maneira de crer, ou seja, bagunçou o coreto. Com essa justificativa, então ele deu o próximo passo, que foi unir toda a cristandade ao seu redor. Ele convoca então um concílio chamado Concílio de Nicéia, e ali então, reunidos os líderes de várias igrejas, hoje de todas as igrejas conhecidas ali, cristãs ali, as várias lideranças daquele contexto, então eles estabelecem o credo de Nicéia. E esse credo, então, ele foi o precursor de todas as regras, as normas que regiam uma única igreja, que eles dizem que é a única igreja. Então ele regulamenta tudo. Nesse credo eles assumem muitas, eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas quase a totalidade do que se crê hoje no catolicismo veio desse credo de Nicéia. Então, juntando isso, fazendo isso, regulamentando a igreja da maneira que Constantino fez, então ele forma, ou ele dá corpo, dá vida à Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja porque é um ajuntamento, católica porque é universal, católica, a palavra católica significa universal, por conta dos interesses que ele tinha em unificar o mundo, e apostólica, teoricamente, porque era seguindo a doutrina dos apóstolos. Nós vamos ver que não segue, mas teoricamente era, tanto que era o seu representante maior era um apóstolo, o apóstolo Pedro, e romana, porque era com sede em Roma, era do Império Romano. Os cristãos que não quiseram se adaptar, os cristãos que não quiseram se juntar a essa nova igreja que surgia, eles foram perseguidos, muitos deles mortos, dando início ao que se chama na história de a Idade das Trevas, que durou aproximadamente aí 1.300 anos e perdurou aí até a Reforma Protestante por volta do ano de 1517. Então, olhe como você pega essa igreja e compara com o cristianismo da igreja do primeiro século, e você vai entender que de fato não poderia ser essa a única igreja. Então a Igreja Católica ganha esse nome em 381 depois de Cristo. Quem deu esse nome foi o Imperador Teodósio. Conclusão: a Igreja Católica não é a mais antiga. Ela consiste de uma mistura entre cristianismo, paganismo e ainda com aí questões políticas muito fortes, muito mais fortes que qualquer questão espiritual. Uma das características da Igreja Católica, que é muito forte, muito marcante, é o papado, que é o cabeça da igreja, um homem como cabeça da igreja, instituído pelo clero, votado por um clero, e que assume o lugar de vicário de Cristo. O que é vicário de Cristo? Vicário significa aquela pessoa que substitui uma outra pessoa, ou seja, o vicário de Cristo, no caso o primeiro Papa, eles atribuem a Pedro a condição de primeiro Papa, depois nós vamos ver isso daqui a pouco, mas que Pedro haveria substituído Cristo e, em consequência, os papas posteriores substituindo aquele que substituiu Cristo. Então,
Como que consiste isso? Como consiste o papado? Então, ele é o vicário de Cristo, substituto de Cristo, com autoridade ex cátedra, ou seja, da cadeira de Pedro, que continua a missão que Pedro tinha de chefe da igreja, de cabeça da igreja. Ele tem algumas prerrogativas, entre elas a prerrogativa da infalibilidade papal, ou seja, aquilo que o Papa fala não falha, não é passível de falha, é perfeito. E nós sabemos que pela palavra isso não existe. Ele tem extrema influência política, até hoje você vê isso, nós podemos testemunhar isso em tempo real, vendo o Papa Católico hoje, como que ele trata essas questões políticas. É tido também pelos católicos como pedra angular. Então o papado católico, melhor dizendo, ele se dá ali no ano de 440 a 461 depois de Cristo. O primeiro papa foi Leão I, mas os católicos, eles, como eu já disse agora há pouco, eles insistem, eles batem na tecla de dizer que o primeiro papa foi São Pedro, foi o apóstolo Pedro, apóstolo do Senhor. Eu quero contestar isso de acordo com a palavra, inclusive, porque isso não poderia ser verdade, isso é ético, isso é anticristão, na verdade. Primeiro ponto que nós podemos destacar disso é que não encontramos nenhum texto na Bíblia que dê respaldo a essa designação. Você vai pegar aí Efésios, o texto de Efésios 1:4, desculpa, Efésios 1:4 não, Efésios 4:11. O texto de Efésios 4:11, ele vai nos dizer o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos lá, destrinchando rapidamente destrinchando esse texto rapidinho aqui. Nesse texto menciona algum papa aqui? Existe alguma função aqui ligada a papado? De maneira nenhuma. Pelo contrário, nós encontramos Jesus dizendo que ninguém na terra devemos atribuir o título de papa. Esse texto ele vai estar em Mateus 23:9, quero ler para você, vai dizer assim o texto, Mateus 23:9. E a ninguém na terra chameis vosso pai, papa é pai, vírgula, porque um só é o vosso pai que está nos céus. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui, nós não encontramos essa designação na Bíblia e ainda encontramos na Bíblia a orientação da palavra para que não chamemos ninguém de pai. Obviamente aqui, o pai aqui, ele está ligado não à paternidade física, senão não teriam outros textos, honrar pai e mãe, o primeiro mandamento com promessas, senão não teríamos outros textos que diriam a respeito de você honrar os seus pais, inclusive, não apenas chamá-los, mas honrá-los. Então não é paternidade física, não é paternidade natural que está falando. Chamar alguém como pai, como papa ou líder, esse lugar é ocupado pelo cabeça da igreja, que é o próprio Jesus. Então nós não temos essa prerrogativa, essa autoridade para fazer isso. Segundo ponto que nós podemos analisar é que, segundo os católicos, o Papa é a pedra principal da igreja. Lembra que eu falei sobre pedra angular? Para eles, ele é a pedra angular, ele é a pedra principal. Eles usam para isso o texto de Mateus 16, do 16 ao 19, que eu vou ler já, alegando que Pedro foi instituído como primeiro Papa. Vamos ver o texto. O texto diz o seguinte: e a Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, e Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino
dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Então, algumas coisas a respeito desse texto que nós precisamos entender. Primeiro, primeira coisa que nós entendemos nesse texto aqui. Para você ter um entendimento correto desse texto, nós precisamos entender os significados do que ele está falando aqui. Se você for para o original, para o grego, que foi a língua original, escrita originalmente no Novo Testamento, você vai ver que quando ele diz, quando a palavra diz, Pedro, tu és pedra, o texto que ele vai usar, o termo que ele vai usar, do grego é petros, estou transliterando aqui, é petros, que quer dizer fragmento, lasquinha, pedacinho de pedra, ou uma pedrinha, fragmento de uma rocha maior. Mas quando ele diz, tu és pedra, e sobre esta pedra, ele usa uma outra palavra que do original grego é petras, que quer dizer grande rocha ou penhasco, e que se refere, obviamente, à pessoa de Cristo. Jesus nunca disse que Pedro seria a pedra principal. O texto acima nos diz isso muito claro, o texto que eu li nos diz isso muito claro. Esse fato fica ainda mais evidente, mas mais evidente quando Pedro escreve em 1 de Pedro 2, do versículo 4 ao versículo 6, que Jesus é a pedra de esquina, a pedra principal. Vamos ver o texto? Diz assim, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6, diz assim, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós, também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Note que aqui o apóstolo Pedro faz uma distinção sensacional. Ele coloca que nós devemos nos achegar à pedra viva, que foi reprovada, na verdade, pelos homens, mas que para com Deus eleita e preciosa. Que pedra viva ele está falando aqui? De Jesus. No outro versículo ele fala assim, vós também como pedras vivas. Ou seja, nós também como fragmentos dessa rocha, como parte dessa rocha, somos edificados pedrinha por pedrinha. Casa espiritual. Que casa espiritual é essa? Igreja, corpo de Cristo. Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em Cristo, por Cristo. E aí no próximo versículo, versículo 6, ele diz, por isso também a Escritura se contém, eis que ponho, de novo, em Sião a pedra principal, quem que é? Jesus, de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer, note que aqui o crer tem conotação de se juntar a ela novamente, de ser religada a ela, não será confundido. Entende? Então, não tem como Papa, não tem como Pedro ser o primeiro Papa. Isso é contra a própria Escritura. O terceiro ponto a respeito disso é que Pedro se intitulava presbítero do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo... Primeira carta de Pedro, versículo 5, de 1 a 14, você vai ver o texto e ele vai mostrar para você que Pedro se auto-intitula assim, falando para outros presbíteros, ele também como presbítero. E ainda nesse mesmo texto ele destaca Jesus como o pastor ou o grande pastor das ovelhas. Um outro ponto, um quarto ponto, é dizer que o Papa é o cabeça da igreja de Cristo na terra. É um dos maiores erros da Igreja Católica, isso na minha opinião.
porque o único cabeça da igreja, nós sabemos pela própria palavra, que é Cristo. O texto de Efésios 5, 23 deixa isso muito claro, quando nos diz que, porque o marido, esse texto ele fala na verdade da estrutura família, mas usando aqui a estrutura da igreja, e ele diz o seguinte: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então não, a cabeça da igreja é o próprio Jesus, não tem outro cabeça da igreja, o resto é corpo. Cristo é a cabeça e o resto é corpo. Como Pedro, um outro ponto é que como poderia ter sido o primeiro Papa se ele era casado? Os papas hoje, eles não podem, nem papas, nem padres, podem se casar. Mateus 8, 14 e 15 diz assim: Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra acamada, viu a sua sogra, a sogra de Pedro, acamada. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu. Mateus 8, 14 e 15. Ora, se Pedro era casado, tinha esposa, tinha sogra, como ele poderia ser papa? Uma outra coisa que identifica que não faz sentido é que como o Papa poderia ter tido, como o Papa poderia permitir, que as pessoas se ajoelhem diante dele, se Pedro nunca aceitou esse tipo de comportamento. Atos 10, 25 e 26 vai nos dizer o seguinte, e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Então note que o próprio Pedro não aceitou nenhum tipo de reverência nesse sentido, porque ele se enxergava como homem, sabia que era homem, não se enxergava como esse Papa que a Igreja Católica tenta fazer com que nós entendamos e aceitamos. Uma outra questão bem herética da Igreja Católica com relação ao confessionário, as confissões. Nesse confessionário é o lugar ou é a situação em que os fiéis católicos eles são ensinados a confessar seus pecados diante de um padre. Pensa que por que seria necessário um padre, um homem pecador, tão pecador quanto qualquer um de nós, rogar por mim, rogar por você, se Jesus já é o suficiente? Pense. Aí você pode falar assim: mas na Bíblia tem que nós devemos confessar as nossas culpas uns para os outros. Sim, Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Vamos entender esse texto primeiro. O nosso grande erro é não perceber tudo que o texto está nos ensinando. E ele diz assim: confessar as vossas culpas uns para os outros. Sim, confessar. Confessar é concordar que você é culpado. Então, muitas vezes você está com alguma culpa, algum peso, algum pecado, e você confessa esse pecado, você assume que você está com esse pecado com uma outra pessoa, com outro cristão, com uma outra pessoa que pode ser um conselheiro seu, pode ser um irmão em Cristo, deve ser um irmão em Cristo. E o que acontece? Vocês vão orar uns pelos outros. Você não vai perdoar o pecado do outro, o outro não vai perdoar o seu pecado. Vocês vão orar uns pelos outros para que sejais perdoados? Não, para que sareis, para que haja cura. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, o justo quando ora, ele ora de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que ele seja curado, sim, de fato. Que essas culpas saiam dele. E isso vai acontecer. Não vai haver perdão de pecados, vai haver cura. Vai haver cura. Acho que fica bem claro esse texto, para que não haja nenhuma contrapartida. Nós cremos que Jesus abriu um caminho novo até Deus.
O texto de João 6 vai nos dizer, João 14,6, desculpa, vai nos dizer assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não precisamos aqui de um intercessor além de Jesus, de um homem que venha rogar por nós, de um homem que venha nos perdoar os pecados. Ele mesmo, o próprio Jesus, está à direita do Pai para interceder por nós em nosso favor. 1 de João 9, texto sensacional, amo esse texto, vai nos dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o texto subsequente dele vai dizer no texto de 2, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, aqui Paulo com carinho lindo aqui, meus filhinhos, essas coisas, Paulo não, desculpe, aqui João, né, o apóstolo amado do Senhor Jesus, ele se auto-intitulava assim, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sensacional isso, sensacional. Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. É como se quando nós pecássemos, é óbvio que não é assim, mas só para você ter uma ideia, né? É como se quando nós pecássemos aqui na terra, Jesus ao lado direito do Pai dissesse assim: Pai, eu já paguei, está pago. Então nós não precisamos de um homem nos perdoando os pecados. Um outro ponto sobre a Igreja Católica que é extremamente dificultoso é a questão da idolatria. De todos os ensinamentos do catolicismo, de tudo aquilo que o catolicismo ensina, o mais diabólico, com certeza, é o que faz respeito a Maria e aos demais servos do Senhor. O que eles fizeram? Eles fizeram das pessoas, dos seguidores do Senhor, pessoas de fato santas ali, que eram pessoas que estavam próximas ao Senhor, motivo de idolatria e de comércio. Quando a gente fala isso, toda vez que você vê um crente, um evangélico, um protestante falar a respeito de Maria, dá essa impressão que nós odiamos Maria, que nós odiamos as pessoas, Pedro, Paulo. Não é nada disso. Não é nada disso. Nós, na verdade, o nosso problema é com que transformaram a imagem dessas pessoas. Então, Maria foi uma mulher santa, com certeza. Maria foi agraciada do Senhor, foi escolhida para ser a mãe humana do Senhor Jesus. Então isso não é pouca coisa, isso não é qualquer pessoa que seria. Ela foi sim escolhida pelo Senhor. Então note que, e ela não só foi escolhida, como ela assumiu isso tudo, uma menina. Nós vemos também o caso do próprio José, homem justo, como a palavra diz, que não quis difamá-la e quis ir embora, pensou em ir embora sem avisar ninguém, para que ela não ficasse difamada. Então, você vê pessoas que são pessoas de fato, homens e mulheres de Deus, sendo envolvidos, sendo transformados em objetos de idolatria, em alvos de idolatria. Então, isso é um problema para nós. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, como que a Bíblia trata isso, a questão da idolatria. Então você vai ver lá em Êxodo 20, capítulo 4 e 5, que nós não devemos nos curvar diante de imagens. O texto vai nos dizer o seguinte, Êxodo 20, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Não façais para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus ou embaixo na terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, nós não devemos nem fazer, nem nos curvar diante de um tipo de imagem. Mas a gente não se curva, a gente vê isso constantemente, não tem como negar isso. A gente consegue ver isso claramente. Também a Bíblia nos orienta a não fazer nenhum tipo de procissão, como é prática comum na Igreja Católica.
Isaías 45:20 vai nos dizer que o texto que congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Olha que mais claro que isso não tem como deixar. Eu não tenho nada a acrescentar nisso, a não ser dizer que nós não devemos fazer procissão e que a prática da procissão é pecaminosa, é herética, é contra as Escrituras. O que deve ser feito com essas estruturas, com essas esculturas, com essas imagens? Olha o que os textos dizem aqui. Isaías 30, versículo 22, vai dizer o seguinte: e terás por ela contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançará fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui. Então, até aquilo que você diz assim, e terás por contaminadas as coberturas das suas esculturas de prata, e o revestimento das suas esculturas fundidas de ouro. Até o ouro e a prata, ele está dizendo que vai ter contaminado. Que eles deveriam ter por contaminado até o ouro e a prata daquelas esculturas, que estavam cobrindo aquelas esculturas. E que deveriam, então, dizer a cada uma delas, fora daqui. Então, elas devem ser jogadas e destruídas. Também o texto de Isaías 31:7 vai dizer assim: porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos pecadoras. Então aqui uma orientação muito clara. Também o livro de Números, no capítulo 33, no versículos 51 e 52, vai dizer assim o texto para nós: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. Ou seja, vai derrubar os seus altares, destruir os seus ídolos e derrubar os seus altares, botar abaixo os seus altares. O altar da idolatria precisa ser derrubado. A Bíblia também nos diz que são como espantalho, sem vida. Olha o texto de Jeremias 10, do 3 ao 5. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos de artífice feita com machado, com prata e com ouro a enfeitam, com pregos e com martelos afirmam, para que não se mova. São como palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porque não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm o poder de fazer o bem. E Jeremias 10, versículo 3, versículo 5. E também tem um texto de Salmo 115, versículo 3 ao versículo 8. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles, dos povos, são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Eles se tornem semelhantes aos que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Olha que terrível isso. Está falando assim, olha, eles têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam, têm boca, mas não falam, e tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, assim como os que confiam. Fazer os ídolos e confiar nos ídolos nos torna iguais a eles. São como espantalho, não tem vida.
Ah, pastor, ah, professor, mas é Velho Testamento, ok. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19, versículo 20. Mas digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Aqui o apóstolo Paulo, falando no Novo Testamento, à igreja de Corinto. Olha como que esse negócio é tão sério da idolatria. No rosário católico, se oferece 15 rezas ao Pai e 150 Ave Maria, ou a Maria. 150 Aves Maria. 10 vezes mais a Maria. Será que o Senhor se agrada disso? Será que nós conseguimos agradar o coração do Senhor dessa forma? O que a Bíblia diz? Em Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então o Senhor não aceita isso, não quer isso. Dentro do catolicismo, há uma vertente que saiu ali por meados de 1960, ali, que são os carismáticos, ou o movimento carismático, o movimento de renovação carismática, RCC, conhecido como RCC, Movimento de Renovação Carismática. É um movimento que ele surgiu na Igreja Católica dos Estados Unidos ali em 60, como eu já disse, com a intenção de incorporar ao cristianismo alguns elementos que vieram do protestantismo, sobretudo, na verdade, do pentecostalismo. Orações em línguas, liturgias mais animadas, encontros pessoais com Cristo, essas coisas. E a Igreja Católica, então, ela gera esse movimento, ou esse movimento surge na Igreja Católica, justamente para meio que incorporar esses elementos dentro da fé católica. E apesar das origens serem ecumênicas, alguns aqui de seus adeptos brasileiros chegaram a alegar, inclusive, que no Brasil esse movimento teria também a intenção de contribuir para reduzir o ritmo de decaída, de queda de católicos no país, que vem caindo vertiginosamente. Então, é como se eles surgissem aqui com uma nova alternativa para os crentes, já que tem as igrejas pentecostais, estão cheias, e eles estão perdendo a membresia, sua membresia, então vamos nos parecer um pouco com os evangélicos para ver se conseguimos atrair os evangélicos, ou atrair pessoas que sentem atração pelos evangelhos. Atração, sim, sentem empatia, simpatia pelos evangelhos. Então vamos nos parecer um pouco. É preciso aqui fazer uma diferença. Existe o carisma, o carismático. Quando nós falamos do carismático protestante, nós estamos falando do pentecostalismo. Aqueles que em 1960 começaram a buscar novamente os dons, a buscar a manifestação dos dons e tudo mais. E o movimento que foi oriundo desse movimento, que foi o movimento carismático. Então, eles são muito parecidos. Ele é muito parecido com os evangélicos. Eles acreditam na manifestação dos dons, assim como os pentecostais acreditam, como prova do batismo do Espírito Santo, falam em línguas estranhas, eles oram, além de apenas fazer as suas rezas, eles oram também, batem palmas, dançam, cantam louvores mais próximos ali do que os evangélicos e os crentes, enfim. Os seus sacerdotes, os padres, não utilizam missas como os padres convencionais da Igreja Católica Romana. Eles pregam sermões mais baseados nas Escrituras,
E aí você olha tudo isso e você pode notar a semelhança, inclusive eu já vi inclusive evangélicos de muito tempo se confundindo com isso. Então, você pode olhar isso e se confundir, achar que faz de fato o carismático também seja parte, ou o movimento carismático católico seja também parte da Igreja de Jesus na Terra. E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Eles não são, nós vamos ver daqui a pouquinho. Gálatas 6,3 assim, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então essas pessoas que elas veem isso e estão fazendo isso, estão achando que estão na Igreja de Jesus na Terra, uma parte da Igreja de Jesus na Terra, estão se enganando-se a si mesmos. E por quê? Porque nós começamos... Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa a olhar para as outras seitas, e você vai perceber que nas outras seitas, você pode ver que Satanás sempre usa elementos, coisas de Deus, para enganar o homem. Isso é modus operandi de Satanás. Isso faz parte dele desde o Jardim do Éden. Ele sempre vai procurar imitar a Deus em tudo. No mormonismo, ele copiou os preceitos a respeito do templo. Ele, nos testemunhos de Jeová, ele imita práticas judaicas. Nas seitas orientais, oferenda de alimentos. No baixo espiritismo, ele vai imitar os sacrifícios oferecidos de animais, tudo feito de uma maneira que possa enganar ali os seus adeptos e tornar isso parecido com o cristianismo, tornar isso parecido com de fato a Igreja de Jesus na Terra, ou algo que faça alguma ligação a isso. Mas olha só, um exemplo aqui do que acontecia, por exemplo, no texto de Êxodo 7, no capítulo 7 ao 12, vai nos contar o seguinte: e Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara, lança adiante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o Faraó, e assim fizeram como o Senhor vos ordenara. E lançou a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou seus sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então olha só, olha o que eles fizeram. Então Moisés e Arão foram falar com o Faraó. O Faraó pede um milagre ali, Arão joga a sua vara, seu cajado, e ele se transforma em serpente. Os magos de Faraó fazem exatamente a mesma coisa, imitam aquilo que Deus havia mandado Moisés e Arão fazerem. Então, o diabo sempre vai trabalhar nessa imitação, nessa forma de se parecer. Então, o movimento carismático é um movimento perigoso, porque engana muita gente, mas muita gente. Muita gente que às vezes tem vontade de ir, inclusive, com a igreja evangélica, não vai, porque preso ao tradicionalismo do catolicismo, não querendo deixar de ser católico, é oferecido a ele uma alternativa dentro do catolicismo, aquilo que algumas igrejas evangélicas ou que as igrejas pentecostais oferecem. Então ele faz essa opção por ficar lá. Nós também devemos deixar bem claro que o movimento carismático se submete ao governo papal da igreja, a toda a sua doutrina, cultivam as principais doutrinas deles, certo? E um exemplo disso é a sua veneração e a sua devoção a Maria, transformando inclusive ela em mediadora entre o homem e Deus. Agora, o que diz 1 de Timóteo 2,5? Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, com seu corpo glorificado. Ele é o nosso mediador entre
Nós e o nosso Deus. Eles também creem, os carismáticos, numa doutrina que é da Igreja Católica, sim, errada também, que é a transubstanciação, que é o corpo e o sangue de Jesus, o pão e o vinho se tornarem de fato o corpo e o sangue de Jesus. E isso, na verdade, são símbolos, são simbólicos. Não se transforma no corpo e no sangue de Jesus. Você não sorve, não sorve o vinho ali bebendo o sangue, não é o sangue de Jesus ali. E também não é o corpo de Jesus. Eles também batizam bebês, é o chamado pedobatismo. Batismam bebês e creem na salvação por obras. Então, o carismático é um católico como outro qualquer que vem com o plus, ou que vem com o app ali de buscar a manifestação dos dons. E como nós já vimos, o próprio Satanás faz as suas manifestações, gera as suas manifestações, imitam as manifestações do próprio Deus, do Espírito Santo inclusive, imita e podendo enganar a muitos. Então, o que nós vemos? Na verdade, o movimento carismático é só mais um disfarce de Satanás para enganar aqueles que não têm nenhum conhecimento das Escrituras. Baseado nisso, queridos, eu acho que eu deixei bem claro, acho que ficou bem tranquilo de você entender qual que é o posicionamento então da Igreja Católica, qual é a classificação da Igreja Católica. A Igreja Católica de fato também é uma seita, foge daquilo que a palavra nos ensina. Só para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás eu vi um arcebispo dizendo, não vou me lembrar o nome dele, mas dizendo que a Bíblia é para servir a igreja e não a igreja para servir a Bíblia. Então eles têm a autoridade da igreja como a autoridade maior é a igreja e não a palavra, a própria palavra de Deus. Então é muito sério isso, é muito complicado isso, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, inerrante, ela é o nosso único padrão de regra e fé, de comportamento. Então quando a igreja se coloca dessa forma, ela está se colocando acima da própria palavra do próprio Deus. Uma outra coisa é que a Igreja Católica, ela você precisa, segundo a visão delas, você precisa ser católico, da Igreja Católica para ser salvo. Ou seja, a Igreja tem participação nessa salvação. Então a Igreja você é salvo por aquilo que você faz e por fazer parte da Igreja Católica. É muito complicado isso, então, sim, seita. É uma seita e nós temos convicção disso a partir, não do que nós dissemos, mas a partir do que a própria história da Igreja Católica nos mostra e o que a palavra nos ensina. Dito isso, termina essa minha aula de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que possa ter sido útil para você. O nosso próximo tema vai ser a CCB, ou Congregação Cristã do Brasil, que é uma denominação forte, que se auto-intitula evangélica também, né? E eu quero falar na próxima aula a respeito da Congregação Cristã no Brasil. Que Deus abençoe a sua vida, que essa aula tenha sido proveitosa e que nós possamos estar juntos no próximo encontro, querendo Deus assim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e até lá.